Você já acordou com o coração acelerado sem motivo aparente? Aquela sensação de aperto no peito que parece que você não consegue respirar direito? A mente disparando com 1000 preocupações ao mesmo tempo, uma pior que a outra? E se isso acontecer? E se aquilo der errado? E se eu não conseguir? Você tenta orar, mas parece que as palavras não saem. Você abre a Bíblia, mas não consegue nem focar nas letras. Você busca a paz, mas ela parece tão distante quanto o céu. Eu entendo perfeitamente. A ansiedade é real. Ela não respeita a hora, não pede licença, não avisa quando vai chegar. E muitas vezes a gente se sente culpada por estar ansiosa sendo cristã, como se ter fé significasse nunca sentir medo ou preocupação. Hoje eu quero ter uma conversa profunda com você sobre algo que mudou completamente minha forma de lidar com a ansiedade. O Espírito Santo tem uma palavra específica para o seu coração ansioso. E não é aquela palavra genérica tipo, tenha fé que vai passar. É algo real, prático, transformador. Pega seu café, se acomoda aí, porque essa conversa vai durar uns 30 minutos e pode ser exatamente o que você precisa ouvir hoje. Antes de a gente entrar no coração dessa conversa, eu preciso te contar uma coisa sobre mim. Durante anos da minha vida cristã, eu tive crises de ansiedade terríveis. E sabe o que piorava tudo? A culpa. Eu pensava, como posso ser cristã e tá assim? Onde está minha fé? Por que Deus não me liberta disso? E aí a ansiedade virava uma bola de neve. Eu tinha ansiedade e depois tinha ansiedade por ter ansiedade. Até que um dia, numa conversa com uma irmã mais velha na fé, ela me disse algo que mudou tudo. Ela disse, sentir ansiedade não é pecado, é ser humana. O que você faz com essa ansiedade é que faz diferença. E foi ali que eu comecei a entender como o Espírito Santo trabalha nas nossas emoções. Ele não nega o que você sente, ele trabalha através do que você sente para te transformar. Primeiro, eu preciso te dizer uma coisa importante que vai tirar um peso enorme dos seus ombros. Sentir ansiedade não significa que você é fraca na fé, não significa que você está fazendo algo errado, não significa que Deus está longe ou que Ele está desesperançado com você. A ansiedade é uma resposta humana natural ao medo, à incerteza, à sensação de descontrole. E olha, até pessoas incríveis na Bíblia, gigantes da fé, lidaram com isso. Deixa eu te dar alguns exemplos que me ajudaram muito. Elias. Você conhece a história dele? Ele acabava de ter uma das maiores vitórias espirituais registradas na Bíblia. Ele orou e fogo desceu do céu. Ele confrontou 450 profetas de Baal e venceu. Ele orou e chuva caiu depois de 3 anos de seca. Foi épico. E logo depois disso, quando a rainha Jezabel ameaça matá-lo, o que ele faz? Ele entra em colapso emocional completo. Ele foge para o deserto, senta debaixo de uma árvore e pede para Deus que tire sua vida. Já basta, Senhor, tira minha vida. Esse é Elias, o profeta poderoso. E sabe o que Deus fez? Ele não repreendeu Elias. Ele não disse, cadê sua fé? Deus mandou um anjo levar comida, deixou ele dormir, cuidou dele gentilmente, porque Deus entende que somos humanos. Davi, o homem segundo o coração de Deus, o cara que matou gigantes, que foi rei, que escreveu os salmos. Mas você já leu os salmos de verdade? Tem salmo que Davi está literalmente gritando, angustiado com Deus. Salmo 6, ele diz, estou esgotado de tanto gemer, de noite inundo a minha cama de lágrimas, meus olhos se consomem de tristeza. Salmo 42, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Davi não fingia que estava bem, ele era brutalmente honesto com Deus sobre sua angústia. Paulo, o apóstolo Paulo, o cara que escreveu metade do Novo Testamento, em 2 Coríntios 1:8, ele confessa, não queremos que ignorem as tribulações que sofremos na província da Ásia, pois fomos sobrecarregados além de nossa capacidade, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Paulo, o gigante da fé, admitindo que chegou num ponto em que perdeu a esperança de viver. Então respira fundo. Você não está sozinha nisso. Você não é menos cristã por sentir ansiedade. Você é humana. Agora vem comigo, porque eu quero te mostrar algo lindo. Em Filipenses 4, 6-7, Paulo escreveu algo que mudou minha vida quando eu realmente entendi. Ele disse, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vamos destrinchar isso, porque tem muita coisa aqui. Primeiro, percebe que Paulo não disse você nunca vai sentir ansiedade. Ele disse não andem ansiosos, ou seja, não viva nesse estado constante. Não deixa a ansiedade ser seu endereço permanente. Ela pode ser uma visita, mas não pode morar com você. Segundo, ele dá um caminho claro: oração, súplicas e ação de graças. E terceiro, olha a promessa, uma paz que excede todo o entendimento. Isso significa uma paz que não faz sentido lógico. Suas circunstâncias não mudaram, mas você mudou por dentro. É sobrenatural, é do Espírito Santo. Vou te mostrar em detalhes como o Espírito Santo age especificamente na sua ansiedade. São 3 formas principais, e quando você entende isso, tudo muda. Primeira forma, ele te lembra da verdade. Deixa eu te explicar como funciona a ansiedade na prática. Sabe quando você está ansiosa e sua mente começa a criar aqueles cenários catastróficos? E se eu perder o emprego? E se acontecer isso com o meu filho? E se aquela doença for grave? E se eu não conseguir pagar as contas? A ansiedade é mestra em "e se". Ela trabalha com mentiras disfarçadas de possibilidades. Ela pega um grão de preocupação real e transforma numa montanha de catástrofes imaginárias. Mas João 14:26 diz algo poderoso. Jesus prometeu: o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu lhes disse. Percebe? O Espírito Santo tem um ministério específico de nos fazer lembrar. Lembrar do quê? Das verdades de Deus, das promessas que Ele já cumpriu, do caráter dele. Então, quando sua mente está disparada com "e se", o Espírito Santo começa a sussurrar a verdade. Deixa eu te dar um exemplo real da minha vida. Tem uns anos atrás, eu estava numa situação financeira muito difícil e a ansiedade começou a me dominar. Eu acordava de madrugada com o coração acelerado, pensando nas contas que não iam fechar. E quanto mais eu pensava, pior ficava. Até que numa dessas madrugadas, eu simplesmente parei e disse: Espírito Santo, eu preciso de ti. Eu não consigo mais sozinha. E sabe o que aconteceu? Veio na minha mente, do nada, um versículo que eu tinha lido meses antes. Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E não foi só o versículo, veio uma paz junto, uma certeza de que Deus não tinha me esquecido. E olha, as contas não se resolveram naquele momento, mas eu tive paz para atravessar até a provisão chegar. Isso é o Espírito Santo te lembrando da verdade. Ele coloca a verdade onde a ansiedade plantou mentira. Quando a ansiedade diz você está sozinha, o Espírito Santo lembra Hebreus 13:5. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Quando a ansiedade diz você não vai conseguir, o Espírito Santo lembra Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando a ansiedade diz tudo vai dar errado, o Espírito Santo lembra Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele é o Espírito da verdade. Ele não deixa você afogar nas mentiras da ansiedade. Segunda forma que o Espírito Santo age, ele intercede por você. E isso aqui é uma das verdades mais lindas e consoladoras da Bíblia. Romanos 8:26 diz que, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você já teve aqueles dias em que você nem consegue formar uma oração? Você senta ali, quer buscar a Deus, mas as palavras não vêm. Você abre a boca e só consegue chorar. Ou fica em silêncio porque você está tão cansada, tão sobrecarregada, tão ansiosa, que você não tem energia nem para orar. Eu já tive muitos desses dias. E durante muito tempo eu me sentia culpada por isso também. Eu pensava, nem orar direito eu consigo. Mas aí eu entendi o que esse versículo está dizendo. O Espírito Santo pega toda aquela bagunça que você está sentindo, toda aquela confusão de emoções, aquele choro sem palavras, aquele silêncio angustiado, e ele traduz isso em oração perfeita diante do Pai. Ele sabe o que você precisa, antes mesmo de você saber.
Ele conhece o gemido da sua alma e ele leva isso ao trono de Deus de forma que o Pai entende perfeitamente. Sabe o que isso significa na prática? Que você não precisa ter palavras bonitas, você não precisa fazer uma oração eloquente, você não precisa citar versículos, você pode simplesmente vir quebrada, confusa, ansiosa, cansada do jeito que você está e dizer: Deus, eu não sei nem o que pedir, mas eu preciso de Ti. E o Espírito Santo vai cuidar do resto, ele vai interceder por você. Isso tira uma pressão enorme. Você não precisa fingir que está bem. Você não precisa esconder o que está sentindo. Pode vir real. Deus prefere sua honestidade quebrada do que sua religiosidade fingida. Terceira forma que o Espírito Santo age, ele te enche com a paz dele. E presta atenção porque essa paz é diferente de qualquer coisa que o mundo oferece. João 14:27, Jesus prometeu: Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Tem uma diferença gigante entre a paz do mundo e a paz do Espírito Santo. A paz do mundo é circunstancial, ela depende das coisas estarem bem. Tudo certo no trabalho? Eu tenho paz. Tudo certo na família? Eu tenho paz. Tudo certo na saúde? Eu tenho paz. Mas se algo dá errado, a paz vai embora na mesma hora. É uma paz frágil que depende do controle externo. Mas a paz do Espírito Santo é completamente diferente. Ela não depende das circunstâncias. Ela pode existir no meio da tempestade. Ela permanece mesmo quando tudo está desmoronando ao redor. Por quê? Porque ela não vem do que está acontecendo lá fora. Ela vem de quem está habitando dentro de você. Filipenses 4:7 chama essa paz de a paz que excede todo o entendimento. Sabe o que isso significa? Que não faz sentido lógico. Você olha para a sua situação e pensa: eu deveria estar em pânico. Mas tem uma paz profunda lá no fundo. Você não consegue explicar. As pessoas ao seu redor não entendem como você consegue estar tranquila diante daquilo. É sobrenatural. É a paz do Espírito Santo guardando, protegendo seu coração e sua mente. Eu vi isso de forma clara na vida da minha mãe há uns anos. Ela foi diagnosticada com uma doença grave e eu, que moro longe, entrei em desespero. Mas quando eu liguei para ela, sabe o que ela disse? Filha, eu tenho uma paz que eu não consigo explicar. Eu sei que é sério, mas eu sinto Deus comigo. E aquilo me impactou profundamente, porque não era negação. Ela sabia da gravidade, mas ela tinha uma paz que vinha de cima. E sabe o que aconteceu? Deus curou ela, mas mesmo durante o tratamento difícil, aquela paz nunca saiu. Isso é o Espírito Santo trabalhando. Agora, você pode estar pensando: tá, mas como eu coopero com o Espírito Santo nessa batalha contra a ansiedade? Como eu faço minha parte? Porque a verdade é que Deus trabalha, mas Ele conta com a nossa cooperação. Vou te dar 5 passos práticos que transformaram minha vida e podem transformar a sua também. Primeiro passo: reconheça e nomeie o que você está sentindo. Isso pode parecer simples, mas é revolucionário. Muitas vezes a gente tenta esconder a ansiedade, até de nós mesmas. A gente finge que está tudo bem, a gente empurra os sentimentos para baixo do tapete. Mas isso só piora as coisas. A ansiedade não reconhecida cresce na escuridão. Então o primeiro passo é ser brutalmente honesta com você mesma e com Deus sobre o que você está sentindo. Davi fazia isso nos Salmos o tempo todo. Ele não maquiava a dor. Salmo 6, estou exausto de gemer. Salmo 13, até quando, Senhor? Salmo 22, Deus meu, por que me abandonaste? Davi jogava tudo para cima de Deus sem filtro. E sabe o que acontecia? No meio daqueles salmos de angústia, vinha a fé, vinha a esperança. Porque quando você traz suas emoções para a luz da presença de Deus, elas perdem o poder de te controlar. Então para agora e reconhece: eu tô ansiosa, eu tô com medo, eu tô sobrecarregada. Dá nome ao que você está sentindo e depois fala isso com Deus. Não usa aquela linguagem super espiritual. Fala do jeito que você fala. Deus, eu tô com medo, eu tô ansiosa com essa situação. Meu coração está acelerado e eu não sei o que fazer. Deus já sabe mesmo. Ele só quer que você seja real com Ele. Segundo passo:
Traga a sua ansiedade para Deus em oração honesta. Não aquela oração decorada, não aquela oração de igreja que você aprendeu. A oração verdadeira, crua, autêntica. 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre ele toda a ansiedade de vocês, porque ele tem cuidado de vocês. Presta atenção na palavra lancem. No original grego é uma palavra forte. Significa jogar com força, arremessar. Não é delicadamente entregar. É pegar toda aquela ansiedade, toda aquela preocupação, todo aquele medo e jogar em cima de Deus com força. Porque às vezes a gente tem medo de incomodar Deus. A gente pensa, isso é bobagem, Deus tem coisas mais importantes para cuidar. Mas olha o final do versículo, porque Ele tem cuidado de vocês, Ele se importa. Nada que te preocupa é pequeno demais para Deus. Se está te tirando o sono, se está acelerando o teu coração, se está roubando tua paz, Deus quer que você jogue isso em cima dele. Ele aguenta, Ele é Deus e Ele se importa com você especificamente. Terceiro passo, encha sua mente com a verdade da palavra. Filipenses 4,8 dá uma instrução clara. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Paulo está dizendo, você controla no que você pensa, e o que você pensa determina como você se sente. A ansiedade se alimenta de pensamentos negativos, de e se catastróficos, de mentiras disfarçadas de possibilidades. Mas o Espírito Santo trabalha através de pensamentos alinhados com a palavra de Deus. Então, quando vier aquele pensamento ansioso, você precisa fazer uma troca consciente. Eu chamo isso de substituição de pensamentos. Vem o pensamento, eu estou sozinha. Você para e substitui. Não, Deus prometeu em Hebreus 13:5 que nunca vai me deixar nem me abandonar. Vem o pensamento, eu não vou conseguir. Você para e substitui. Filipenses 4:13 diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso não é pensamento positivo, isso não é lei da atração, isso é renovação da mente segundo Romanos 12:2. É transformar sua mente pela verdade de Deus. E funciona, porque o Espírito Santo usa a palavra para transformar seus pensamentos. Mas você precisa conhecer a palavra para isso. Se você nunca lê a Bíblia, o Espírito Santo não tem material para trabalhar na sua mente. Então volta para a palavra, mergulha nas promessas, decora versículos, e quando a ansiedade vier, você tem munição para lutar. Quarto passo, respire intencionalmente. Pode parecer estranho eu falar de respiração num vídeo sobre Espírito Santo, mas fica comigo. A ansiedade muda até nossa respiração. Quando você está ansiosa, sua respiração fica curta, rápida, superficial. Isso manda sinais para o seu cérebro de que você está em perigo, o que aumenta ainda mais a ansiedade. É um ciclo vicioso. Mas quando você para e respira fundo e devagar intencionalmente, você quebra esse ciclo. Você manda sinais para o seu cérebro de que você está segura. E tem mais, o Espírito Santo é chamado em hebraico de ruach, que significa sopro, vento, respiração. Então, cada vez que você respira fundo conscientemente, você pode lembrar que o Espírito Santo, o sopro de Deus, está dentro de você. Faz isso comigo agora. Coloca a mão no peito. Respira fundo pelo nariz, bem devagar, contando até 4. Segura por 2 segundos e solta bem devagar pela boca, contando até 6. Faz isso 3 vezes. Percebe como muda? Isso não é técnica psicológica vazia. Isso é você usando o corpo que Deus te deu para cooperar com o Espírito que habita em você. Quinto passo. Pratique gratidão intencional. Isso aqui mudou minha vida. Filipenses 4:6 não junta a oração com ansiedade por acaso. Ele junta a oração com ação de graças. Porque gratidão é o antídoto da ansiedade. Quando você está ansiosa, seu foco está todo no que pode dar errado, no que você não tem, no que você pode perder. Mas quando você para e agradece, você muda o foco para o que Deus já fez, para o que você tem, para o que Ele já te deu. E não precisa ser gratidão por coisas gigantes, pode ser gratidão por coisas pequenas. Obrigada porque eu acordei hoje. Obrigada porque eu tenho comida na mesa. Obrigada porque minha família tem saúde. Obrigada porque tu nunca me abandonou. Obrigada porque eu tenho um teto. Obrigada porque eu posso respirar. Quando você começa a listar essas coisas, algo muda dentro de você.
A ansiedade começa a diminuir, porque você percebe que Deus tem sido fiel, e se Ele foi fiel até aqui, Ele vai continuar sendo. Eu comecei a fazer isso há uns anos. Todo dia de manhã, antes de pegar o celular, eu falo em voz alta 3 coisas pelas quais eu sou grata. 3 coisas específicas daquele dia. E tem dias que é difícil, viu? Tem dias que eu tô tão ansiosa que eu preciso forçar, mas eu faço. E no final do dia, quando eu olho para trás, eu percebo que aqueles 3 obrigadas mudaram o tom do dia inteiro. Agora, eu preciso te dizer algo muito importante. Tem dias que você vai fazer tudo isso e a ansiedade ainda vai estar ali. Nesses dias, seja gentil com você mesma. O processo não é instantâneo. A transformação é progressiva. O Espírito Santo está trabalhando em você mesmo quando você não vê resultado imediato. E tá tudo bem ter dias ruins. Tá tudo bem ter recaídas. Crescimento espiritual não é uma linha reta para cima. É 2 passos para frente, 1 para trás. Mas você continua caminhando. 2 Coríntios 12:9, Deus disse a Paulo algo que mudou minha perspectiva. Minha graça é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo tinha um espinho na carne. Ele pediu 3 vezes para Deus tirar. Deus disse não, mas disse que sua graça era suficiente e que seu poder se manifesta melhor na fraqueza. Então, sua ansiedade não te desqualifica. Sua vulnerabilidade pode ser exatamente onde o poder de Deus se manifesta com mais clareza. Quando você está fraca, Ele é forte. E tem uma coisa que eu preciso te falar porque muitas pessoas não falam isso em contexto cristão. Buscar ajuda profissional não é falta de fé. Se você precisa de terapia, precisa de acompanhamento psicológico, precisa de medicação para ansiedade ou depressão, isso não diminui sua espiritualidade. Isso não significa que você não tem fé suficiente. Deus usa médicos, Deus usa terapeutas, Deus usa tratamentos. O Espírito Santo trabalha através de todas as ferramentas disponíveis para te curar, incluindo medicina e psicologia. Eu mesma já fiz terapia e foi uma das melhores decisões que tomei, porque Deus usou aquela terapeuta para me ajudar a entender padrões de pensamento, a processar traumas, a desenvolver ferramentas práticas, e isso não entrou em conflito com minha fé. Pelo contrário, fortaleceu, porque eu entendi melhor como Deus me criou, como minha mente funciona, como cooperar com o Espírito Santo de forma mais eficaz. Então não escolha entre fé e ciência. Use as 2. Deus é o autor de toda a sabedoria, inclusive da medicina e da psicologia. E se você precisa de medicação, não tenha vergonha. Você toma remédio para dor de cabeça, para pressão alta? Então por que teria vergonha de tomar remédio para ansiedade? Seu cérebro é parte do teu corpo e às vezes ele precisa de ajuda química para funcionar bem. Não há vergonha nisso. Deus entende e Ele te ama do mesmo jeito. Vamos orar juntas agora? E dessa vez eu quero que você ore comigo de coração aberto. Não importa onde você está. Se você está em casa, no trabalho, no ônibus, feche os olhos comigo agora. Espírito Santo, eu venho diante de Ti hoje com o meu coração pesado. Eu preciso tanto da Tua paz. Meu coração tem estado acelerado, minha mente tem estado cheia de preocupações que não me deixam descansar. Eu trago toda essa ansiedade e jogo em cima de Ti agora mesmo. Eu confio que Tu estás no controle, mesmo quando eu não entendo o caminho, mesmo quando tudo parece incerto, mesmo quando eu não vejo a saída. Acalma minha mente que não para de criar cenários ruins. Enche meu coração com a Tua paz que excede todo o entendimento. Aquela paz que não faz sentido lógico, mas que sustenta a alma. Me lembra das Tuas promessas. Sussurra a verdade onde a ansiedade plantou mentira. Intercede por mim quando eu não consigo nem formar palavras. Toma o gemido da minha alma e traduz em oração perfeita diante do Pai. Eu descanso em Ti hoje. Eu solto o controle. Eu confio que Tu és bom, que Tu és fiel, que Tu nunca me abandonou e não vai começar agora. Trabalha em mim, transforma-me, cura as raízes dessa ansiedade e me dá força para caminhar um dia de cada vez. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração tocou você,
Se você sentiu o Espírito Santo te abraçando agora, comenta "Recebo a paz" aqui embaixo. Eu quero saber que você está nessa jornada comigo. E se você conhece alguém que está lutando com ansiedade, compartilha esse vídeo. Pode ser exatamente a palavra que essa pessoa precisa hoje. As redes sociais são cheias de coisas vazias, mas esse conteúdo pode mudar a vida de alguém. Inscreva-se no canal Vida no Espírito para mais conversas reais, profundas e honestas sobre fé e vida. Aqui a gente não romantiza a jornada cristã, a gente mostra a beleza da verdade. Que a plenitude do Espírito Santo transborde em sua vida hoje e sempre.